Graça e paz, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, pelo nosso Deus e Pai e pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Então, dando sequência aqui, né, o vídeo anterior, eu estava explicando sobre... Deixa eu ver se eu me recordo aqui, irmãos. Eu estava explicando aqui sobre... Vamos lá. Sobre os dons, né, que Cristo dá dom. Não um curso de teologia de faculdade, né? E nem você, é dom de Cristo, é dom único e exclusivamente, é dom de Deus, é Deus que dá o dom, Ele que distribui os dons. Não adianta, porque esses que faz curso de teologia de faculdade, não estou falando todos, tá? Porque tem muitos de coração puro que faz curso de tecnologia, de teologia de faculdade, e eles mesmo unem esse curso com a sabedoria espiritual de Deus. Aí tá certo. Aí eles dão ensinamento coerentes. Mas aqueles que faz curso de teologia, de faculdade, de teologia, e usa aquilo lá, eles têm o conhecimento da palavra só de forma carnal. Esses daí, eu estou dizendo, muitos vão se espantar aqui. Eu estou dizendo porque a Bíblia diz, tá? Esses daí nunca tiveram o Espírito Santo. Eles, é como você vai numa escola circular. Você não vai na escola, você não aprende. Na sua mente, você não decora. Quando antigamente no meu tempo tinha chamada oral. Eu ia lá, estudava e dava a resposta tudo certinho. Eu era um dos que mais... E olha, eu nunca fui um dos melhores alunos, hein? E eu, na chamada oral, eu dava a resposta certinha. Que eu ia lá, estudava, decorava e dava a resposta... Perdão, irmão. Certinha. Então é mais ou menos isso que eles fazem. Então, não é um dom dado do Espírito Santo, é o dom que ele adquiriu de estudo de faculdade de teologia. Então, por isso que eu falo que as igrejas não têm toda a verdade, ela tem a verdade segundo o curso de teologia de faculdade. Quando você vai para a verdade espiritual da Bíblia, do Senhor, a sua mente se abre, sem você fazer curso de teologia nenhum, certo? Lógico que você pode fazer o curso de teologia única, a sabedoria espiritual, pode. Não estou demonizando o curso de teologia de faculdade, porque a própria Bíblia é uma teologia, entendeu? Só que, se você ficar só com a Bíblia, você vai ter o mesmo conhecimento de quem fez o curso de teologia de faculdade. E Deus pode até usar esse que tem curso de teologia de faculdade, não das religiões, que está fora das religiões, para poder te dar conhecimento através desse indivíduo, entendeu? Que tem esse curso e única sabedoria espiritual. Deu para entender? Então, esses aí nunca tiveram o Espírito Santo, eles foram participantes da Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. O que é ser participante? Por exemplo, se vocês estudam a Bíblia, tem dois indivíduos que vocês vão identificar, que eu vou falar aqui, que vocês vão entender. Simão Mago. Simão Mago foi participante de toda a virtude do Espírito lá junto com a Igreja de Deus. Só que Pedro viu que ele queria comprar o dom de Deus. E ele falou que o seu dinheiro seja com você para a sua perdição. Porque achais que pode comprar o dom de Deus, do Espírito Santo? Que Deus dava o dom em posição das mãos. Hoje não tem muito isso, irmãos, tá? Só que Pedro era um apóstolo com instrução direta do Senhor para fazer imposição de mãos. Naquela época, tudo tinha um propósito lá. Hoje não tem isso. Hoje você é ungido, escolhido por Deus, diretamente da palavra da verdade, que entra dentro do seu coração e ela te transforma. Entendeu? Hoje o escolhido é assim, não é mais com imposição de mão que nem era naquelas épocas lá de Paulo, de Pedro, entendeu? Que eles tinham ordenança, é igual entregar a Satanás. Vocês vão encontrar esses termos na Bíblia, em 1 acho, Coríntios ou em outras cartas. Entreguei a Satanás. Muitos foram entregues a Satanás para destruição da alma e do corpo. Foram para a perdição. Outros foram entregues para Satanás só o corpo para salvação do espírito, da alma. Certo? Porque eles deram mau testemunho de Cristo na terra. Mas eles foram salvos. Tá? Então, só podia entregar para Satanás aqueles apóstolos de lá. Hoje ninguém tem o poder de entregar ninguém, que nem muitos mandam aí. Por isso que eles fazem. Eles acham que são apóstolos de Cristo. Né? Apóstolos só existiu lá, tá? Hoje tem seguidores, tem discípulos, que são verdadeiros e fiéis cristãos genuínos, que proferem do que está já escrito na Bíblia. Não é revelação que tinha nova, isso aí é invenção de falso profeta, tá? Que lá em Jeremias já falava desse falso profeta. Se esses profetas profetizarem coisa que eu não disse, naquela época lá, falava assim, Deus falava, esse profeta morrerá.
Hoje, como nós estamos no Evangelho da Graça, tem um monte de falsos profetas e eles não estão morrendo. Porque hoje nós estamos no Evangelho da Graça. Então, Cristo veio com uma nova lei, mas eles vão morrer lá no final dos tempos da grande tribulação, se eles não se converterem do mau caminho. Certo? Por isso que no livro de Enoque desce o velho nesses pastores aí, fraudulentos. Entendeu? São obreiros fraudulentos. Está escrito na Bíblia isso, nas cartas. Procure lá. Acho que está... Não sei se é 2 Coríntios, alguma coisa assim, eu sei em outras cartas, não lembro, irmãos. Tem coisa que eu lembro onde está, mas nem tudo eu lembro. Eu lembro do versículo, mas às vezes não lembro onde está. Outras eu lembro. Então, o que que acontece? Onde eu estava mesmo, que eu já me perdi, irmãos. Tem coisas que... curso de faculdade de teologia, então o dom é dado por Cristo. O meu dom, o dom que eu tenho, foi dado exclusivamente. Paulo fala com muita propriedade disso na carta aos Gálatas, bem no comecinho, veja lá. Não recebi de homem algum, mas recebi da revelação de Jesus Cristo. Porque senão seria seguidor de homens e não de Cristo. Ele fala, está bem especificado lá. Tem coisas, irmãos, que vocês têm que tomar cuidado como vocês leem. Tem que prestar bastante atenção. É Bíblia sagrada. Então vocês têm que ler como um terreno sagrado de Deus. Então, Paulo fala isso ali, aí ele quer falar o quê? Ele fala, recebi da revelação de Cristo, não de homem algum. Eu sou seguidor de Cristo, não de homem. Porque não recebi de homem algum. Entendeu? Então é dom dado exclusivamente por Cristo. Então eu tenho dom dado por Deus, por Cristo, não por homem algum. Eu não fiz curso de teologia de faculdade, eu estudei na Bíblia só. Busquei, fui na internet buscar, usava uns profetas que estavam de acordo com a Bíblia, pegava, juntava com a Bíblia, conferia aqui, e até hoje eu faço isso, e Deus vai me revelando, vai me aperfeiçoando, vai trabalhando em mim, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. E outra, o que é conversão? Conversão é uma coisa que é assim, ó, não é você subir num púlpito da igreja e falar assim, ó, eu sou convertido. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui, suba no púlpito. Não, conversão é em qualquer lugar que você tiver. Por exemplo, eu passei uma fase da minha vida, irmão, vou dar uma palhinha aqui, testemunhar que Cristo fez por mim, muito sofrida lá atrás. Não que eu vivesse sempre sofrido, não. Eu vivi muitas coisas boas, e muitas coisas boas que eu vivi na minha vida também, que Deus permitiu, foram coisas que, como que eu posso dizer? Pela minha visão carnal, eram boas. Eu nunca passei fome na minha vida, né? Eu tive sempre uma família, meus pais eram separados, né? Minha mãe me separou quando eu era pequeno de meu pai. Assim, mãe, ó, eu tô contando essa história aqui, mas não se entristeça não. A minha mãe, eu amo ela, eu te amo, mãe, tá? Te amo, tenho você no meu coração. Eu tô contando só a minha história aqui só pra incentivar os irmãos, tá? Não se ofenda não, minha mãe. Então, ela separou, eles se separaram cedo. Ela seguiu o caminho dele e eu não me intrometo na relação, nunca me intrometi na relação dos meus pais e nunca julguei nem a minha mãe nem meu pai, entendeu? Eu tenho a minha opinião, tenho, mas eu não julgo, porque é coisa deles, entendeu? Se eles acertaram ou erraram, é coisa deles, eles tinham que se entender de eles. Hoje meu pai é falecido. Então o que acontece? Para me contar um pouco da minha história para vocês entenderem, tinha coisas que eu vivi, eu nunca passei fome, minhas tias, meus tios, eu vivi, tinha cercado de primos, era muito feliz, assim, entendeu? Visitava a minha avó por parte da minha mãe, né? E morava um pouco lá, um pouco aqui, então eu aprendi com a minha avó por parte de mãe muita coisa, minha avó me ensinou muito, minha outra avó, ela era analfabeta, então ela não tinha muito, como que se fala, irmãos? Ela, não, ela me amava muito, então, só que ela era muito protetora, me mimava muito, entendeu? E assim, a nossa vida era simples. A casa do meu avô, que eu morava, era uma casa, desculpa, irmãos, aqui é terrível, viu, meu? Vou te falar, mas paciência, irmãos, não leve em conta não, tá? Então, a casa do meu avô, que eu morava com ele, era uma casa simples, de terra, de barro e de coisa. Ela não tinha muito, assim, fortificamento de colunas assim. Mas mesmo assim Deus sustentou aquela casa. E tinha muitas coisas assim, boas que eu vivia ali, mas também tinha muitas coisas contrárias às coisas de Deus. Só que eu não tinha conhecimento.
Mas eu era feliz. Deus usou aquela família igual fez com Moisés. Moisés não foi criado lá nos egípcios e Deus usou aquela situação toda para Moisés aprender e ter conhecimento das coisas. E depois usou Moisés para libertar o povo que estava na escravidão do Egito. Olha as coisas de Deus como é maluca. Deus, ele transforma o mal em bem, irmão. E ele usa as coisas más para o bem daqueles que amam a Deus. É doido, você só entende isso daí quando você é convertido verdadeiramente. Você consegue, estudando a Bíblia, ver essas coisas, o mover de Deus nessas coisas. Como que é maravilhoso a mão de Deus, como ele transforma tudo. Bendito seja Deus, oh aleluia. Ai, eu fico maravilhado. Então, o que acontece, irmãos? Assim Deus fez na minha vida e eu não percebia. Então, tinha muitas coisas que eram contrárias na minha família, de Deus que eu vivi, que eu aprendi segundo as tradições de meu pai, igual Paulo falava nas suas cartas, segundo a tradição de meus pais, não só pais de sangue, mas dos antepassados. A gente aprendeu como se aquilo fosse o certo, mas não era, entendeu? Quando eu tive encontro com Cristo, Cristo me revelou, ó, a minha vontade é essa, você já se divertiu bastante, já fez muita besteira, muita coisa errada, e eu deixei, eu permiti, porque você não tinha encontro comigo, agora eu vou transformar a sua vida. Aí que eu fui entender, certo? Mas aí eu fiz muitas coisas cabeludas, erradas, mas eu era feliz de uma certa maneira, com a visão carnal, nunca passei fome, Deus nunca deixou passar fome, mesmo eu fazendo as coisas erradas. Deus sempre me protegeu, porque ele já tinha um propósito lá na frente para mim. Eu já tinha sido escolhido por Deus e ele sabia que eu ia crer nele lá na frente. Eu não sabia, mas ele sabia. Então, quando falavam de mim nas ruas, assim, isso foi quando eu já tinha de 27 anos para frente, que começaram, eu era vendedor e as pessoas falavam de Deus para mim, eu fugia de toda maneira. Falava, não, tem isso aí. Deus te ama, Deus ama todo mundo, não é só a mim não. Eu não entendia. Deus tem uma obra na sua vida. Você tem uma luz. Eu falava, vixe, eu tenho luz. Você não sabe de tanto pecado que eu tenho, o que eu faço aqui. Se você soubesse, você não falaria isso. Mas hoje eu entendo porque eles falavam isso. Eu já estava escolhido por Deus, entendeu? Mas não enxergava. Então, irmãos, o que acontecia? Deus fez uma grande transformação, só que ele deixou eu passar por algum sofrimento, entendeu? Por algumas perdas, entendeu? Para me abrir os olhos, entendeu? Porque senão eu ia continuar ficando cego. E Deus queria me usar para a obra dele, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo, quando eu era molequinho, eu nunca posso reclamar, falar que eu sofri, que eu passei fome. Mentira, que se eu falasse isso é minha mentira. Então, eu nunca passei fome. Teve momentos difíceis na minha vida? Tive. Só que eu sempre fui um menino alegre, sempre brinquei na rua assim, irmãos, de jogar futebol, sempre amei futebol. Hoje eu não jogo mais tanto, mas sempre fui envolvido. Meu tio tinha um time de futebol lá, né? Um pouco da minha história aqui, tá? Aí tinha um time de futebol, um tinha um time de futebol de salão e outro de campo, de várzea. Aí a gente jogava futebol, os meus primos jogavam no time, né? Eu jogava, mas poucas vezes joguei ali, mas não no time do meu tio. Era um outro time de várzea que era de rua, que o pessoal montava e eu jogava nos campinhos, né? Eu nunca gostei de futebol de salão. Mas eu jogava muito mais nas ruas. Meu futebol era mais desenvolvido nas ruas, né? Com meus primos, tudo. Mas de vez em quando eu ia para os campos, jogar no campo. Aí eu joguei lá com um colega meu num time de várzea, né? Depois saí fora. Aí ele continuou lá e eu saí. Meu tio tentou me colocar na portuguesa. Aí eu não sei porquê, eu fiquei com medo. Eu e um colega meu, e a gente ficou tímido e não quis, não foi, perdeu a oportunidade, que hoje era pra gente ser jogador de futebol, né? Eu tinha muita habilidade de bola, assim, na época da minha adolescência, né? Então eu fiquei tímido naquela época. Hoje eu não sou mais tão tímido, mas naquela época eu era. Aí eu não quis ir, perdeu uma grande chance, mas Deus sabe de tudo, irmãos. Não era pra mim. Se fosse pra mim, tinha sido, né? Eu vejo assim hoje. Então tudo está debaixo da permissão do Pai, né? Eu me lamentei muito de ter perdido essa chance, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, né? O que acontece? Deus transformou a minha vida, entendeu? E hoje eu tô aqui falando do Evangelho, tô pregando a forma, ó, como eu sei que eu sou convertido, porque eu nunca busquei, irmãos. Foi uma coisa que Deus plantou em mim. Então, eu estava no mundo perdido. Deus veio me resgatar. Jesus veio me resgatar. O Pai falou de Jesus lá. Não só para mim, eu estou falando da minha história. Isso ele faz na vida de muitos irmãos cristãos.
Entendeu? Eu tô falando da minha história agora, tá? Para mostrar para vocês que Deus faz, que Cristo transforma nossas vidas. Então, às vezes eu cometo falhas, eu peco, vou lá, confesso ao Pai. Até o final da minha jornada aqui, eu vou tropeçar algumas vezes, né? Mas eu sei que eu sou, o diabo tenta me convencer que não, quando eu peco. Entra na minha mente, você não é salvo coisa nenhuma e tal, isso, aquilo, né? Que eu já falei nos outros vídeos, mas eu não caio nessa. Na hora assim, do pecado eu caio, até fico em dúvida, eu falo, Senhor, não sou convertido não, eu sou um miserável, eu não, isso aí eu vou desistir, eu tentei desistir, irmãos, não consegui, juro pra vocês, tentei desistir de ir para palavra, de estudar, de abandonar os caminhos do Senhor, falar, isso não é para mim não, Deus, eu não suporto, não aguento, tô pecando e tal. E aí, mas Deus não deixou. Eu não consegui sair, irmãos. Não é uma força extraordinária que não me permite. Por quê? É o que eu falei para o meu irmão, Cido, lá no meu trabalho. Eu falei, irmão, aí a gente tava numa conversa, né, num bate-papo. Aí eu falei, ele entendeu uma coisa errada, eu corrigi para ele, né, esses dias. Foi até o último plantão agora. Aí eu falei assim, irmão, você me interpretou errado, que nós tava falando de salvação. Aí ele falou assim, não, mas é que a gente tava falando no requisito de as pessoas, e principalmente os católicos, faz a missa quando alguém morre, né? Aí vai lá, ora lá, fala assim, ora o Pai Nosso, né? Aí falou, ela foi pro céu. Aí a gente tava discutindo sobre isso. Eu falei, ninguém pode mandar ninguém pro céu. Eu não sei. Alguns entes queridos eu sei, porque eu vi a vida deles, né? Poucos, né? Mas outros eu não sei se ele foi pro céu. E eu falei da palavra pro meu pai, por exemplo. Mas o meu pai mesmo, sendo sincero, irmãos, eu não sei se ele foi pro céu. Pode ser que ele, quando ele faleceu, eu não estava presente no momento, certo? Então, pode ser que no último instante ele tenha entregado a vida para Jesus. Se ele não fez isso, eu não posso dizer que ele foi para o céu ou foi para o inferno. Eu não tenho esse subsídio. Aí, essas são as tradições dos pais que eu falei. Que o apóstolo Paulo fala que a gente aprende segundo a tradição dos pais. Isso é um erro. Porque você não pode orar. Você pode orar, Pai Nosso, na hora que a pessoa morreu, até pode, né? Eu não sei se pode, né? Sei lá, isso aí eu vou estudar um pouco mais. Mas só que você não pode falar, ela está com Deus, foi melhor assim. Não, como é que você sabe, cristão, se ela foi para o céu? Só quem sabe é Deus, a não ser que você viu que ela entregou a vida para Jesus, se converteu, você foi testemunha disso. Aí sim, você pode ter certeza que ela foi para o céu. Senão você não está dentro da pessoa. E mesmo assim não dá para você ter certeza absoluta se ela foi convertida verdadeiramente. Por quê? Dá, se você examinar os frutos. Ela deixou frutos, ela foi uma pessoa piedosa a Deus, de oração, de leitura da Bíblia, praticou, mesmo pecando, mesmo que ela tropece aqui e ali, ela praticou o que a Bíblia ensina, aí sim, você pode até falar, pô, eu vou encontrar com essa pessoa no céu. Entendeu? Caso ela não teve uma vida reta e você não viu nos últimos suspiros dela entregar a vida para Jesus, você não pode, você não tem subido. Mesmo que você queira, que é o seu ente querido de coração, que ela foi para o céu, você tem que falar assim, eu espero contar quando eu partir daqui com essa pessoa no céu. Eu espero que ela tenha ido para o céu. Pronto, espero. Você não pode falar que ela está lá. Nem, porque se for, preste atenção, irmão, se for assim, então, porque olha a contradição das pessoas que é malandra, que quer distorcer as coisas de Deus. Se for assim, então aqueles pastores que mandam as pessoas para o inferno, eles estão certos. Concorda? Aí falou com o MC lá, o pastor falou com o MC foi para o inferno. Como é que ele sabe? Se o MC não se converteu no último instante de vida como o ladrão da cruz. Tá vendo? A gente não tem subsídio para mandar ninguém para o céu e ninguém para o inferno. É só Deus. Ninguém pode falar que fulano foi para o céu nem que vai para o inferno ou que foi para o inferno. Leia as escrituras. Só quem pode fazer isso é Deus, gente. Entendeu? Mesmo que é um ente querido seu que você deseje muito que ele... por que eu prego aqui? Que eu desejo que vocês todos, irmãos em Cristo e da minha família, que é meus entes queridos, vão para o céu. Eu não tive a oportunidade de pregar para muitos da minha família que já se foram, porque eu não conhecia a palavra naquela época. Para o meu pai eu preguei. Agora para outros parentes eu não pude pregar. E outros eu não prego que estão vivos, porque eles não querem aceitar. Entendeu? Eu prego para esses entes queridos meus que está disposto a ouvir a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz, outro dia eu vou fazer um evangelho de João, tá? O vídeo com o evangelho de João, que a Bíblia diz que quem ama a Deus ama a palavra do Senhor.
Tá? Tá em Tessalonicenses, segundo compare aí na sua Bíblia, nas cartas, nas cartas, não no Evangelho, nas cartas de João, veja lá que quem ama o seu irmão, ama a Deus. Quem odeia o seu irmão não conhece a Deus, é mentiroso. Quem fala que conhece a Deus e odeia o irmão, tanto o irmão de sangue como o irmão Cristo. Não sejais como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E ali, hoje, ele não fala só de morte física, você matar fisicamente. Ele fala de você odiar no seu coração. Você já está matando o seu irmão dentro do seu coração. Ou o irmão de sangue, ou o irmão em Cristo. Então você não pode falar que você é de Deus, se você odeia o seu irmão. Entendeu? Você pode até estar no processo de mudança, assim, começar a amar aquele que te odeia, ou o seu irmão em Cristo, ou que não é irmão em Cristo, porque ele não acredita, ele é um incrédulo, amar seus inimigos. Aí você vai entendendo e sendo trabalhado por Espírito Santo de Cristo, de Deus, dentro de você, para você amar até seus inimigos. É um processo. Hoje você pode estar nesse processo, então eu não posso te julgar, falar que você não é de Deus. Agora, se você já tem mais de 5 anos e você fala que é de Deus e odeia o seu irmão, aí sim, aí eu posso falar, olha, eu não posso falar para a pessoa direto porque vai criar contenda, mas eu já identifiquei que ela não é de Deus, que ela só fala da boca para fora. Tiago e João, a carta de João fala bem isso. Não amemos só de língua, amemos por atitude e por obras. Não que você tenha que fazer obra, entenda, para ser salvo. Você é salvo só pela fé, mas a obra testifica e dá testemunho de que você foi salvo. E é só para comprovar que você é um salvo. As boas obras. Não é para você ganhar salvação, entendeu, irmãos? Nesse sentido. Entendeu? Aí os religiosos é onde eles distorcem tudo, que você tem que fazer obra para ser salvo. Mentira deles. São obreiros fraudulentos. Entendeu? Então, estão enganando o povo. E o anticristo vai usar a religião justamente, já está usando, né? Para enganar as pessoas. E se as pessoas seguir esses enganos, está seguindo o anticristo. Entendeu? Aí vocês estão pensando que estão indo para o céu, por isso que tem um versículo lá que fala assim, ó. Lá em Mateus, que fala para o religioso fariseu. Vocês não entram no reino do céu e não deixam quem tá para entrar. Vocês impedem eles de entrar por causa dos enganos. Meu, mais claro como puro e a neve do que isso. Agora vocês querem ser enganados? Então Deus vai enviar a operação do erro para esse que quer ser enganado. Que está nas religiões e colhendo esses enganos como se fosse verdade. Então elas creem que aquilo lá é verdade. Então o que está acontecendo? O que vai acontecer? Mais o conhecimento para você, irmão Cido. Aí, leia 2 Tessalonicenses. Deus vai enviar a operação do erro para que... esses daí creem na mentira de Satanás, do anticristo. Porque ele vai usar a religião para enganar. Entendeu? Ó, a lógica? É isso. Deus não está em religião, irmãos. Mas não está. A própria palavra diz isso. Se vocês querem acreditar que está, vocês vão por engano. Por mais piedoso, por mais que vocês sejam, e façam umas atitudes de bondade aqui e ali, né? Aqui tem um vídeo, ó, que não está visível para vocês aqui na minha televisão, que fala muito bem disso. Está falando por que o incrédulo bonzinho não vai para o céu. Porque tem incrédulo que pratica alguns atos que para ele é bonzinho. Deus fala que toda a nossa justiça própria para ele é como trapo de imundícia. Se você não tiver a justiça de Cristo que te justifica do seu estado pecaminoso, a sua justiça própria para Deus não serve. Tem que ser vinda do Filho dele, entendeu? Aí é onde os incrédulos não concordam, com os ateus não concordam. Mas pouco me importa o que eles acham. O que importa é o que Deus fala da sua palavra. Eu creio na palavra. Por isso que eu falo para as pessoas. Algumas eu suspeito, alguns cristãos, não todos. Não estou falando vocês aí, desses que eu tenho contatos, que eu não sei da vida de vocês, não posso julgar. Eu estou falando de maneira geral, de novo, tá? Alguns que se dizem cristão, eu me arrisco a dizer que nem crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Nem crê. Porque não vai para ela, quando você cita algum versículo que está aqui, ela não concorda. Se eu estou dando a prova, eu estou lendo, eu ainda falo, pegue sua Bíblia, mas acompanhe aqui. Aí ela não concorda. Mas está aqui. Você não diz que crê em Deus? Então você tem que crer na palavra de Deus, como sendo palavra de Deus. Aí as ideologias falam, não, tem que ser revista,
Porque a Bíblia foi escrita por homens. Aí eles enganam vocês. Entendeu? Foi escrita pelo Espírito Santo. Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. Deus enxerga dentro de você. Então ele enxerga a intenção desses que ele usou para escrever a palavra dele. Certo? Porque quando tem alguma tradução aqui errônea, foi errada na tradução, não foi errada na descrição dos profetas que Deus usou para escrever a Bíblia. Pedro relata muito bem isso. A palavra do Senhor não é de particular interpretação, porque não foi dada por homem nenhum. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, para que os homens santos leiam. Acho que é 1 Pedro e 2 Pedro, tá lá. Para que eles sejam conduzidos pelo Espírito Santo, proferir, escrever a palavra. Ou seja, não foi dada por homem algum, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus olhou dentro daqueles homens e inspirou eles a escrever. Agora veio a tradução para traduzir para os países, a língua de cada país, e na tradução tem uma coisa ou outra que está fora do original. Entendeu? Por isso que eu busco no grego. Entendeu? Às vezes, nem sempre eu busco, tá? Porque a maioria da Bíblia tá de acordo, tá tudo certinho, pode ler tranquilo. Mas vai ter um versículo ou outro que a tradução trocou alguma palavra. Entendeu? Certo? Ela não vai te tirar da salvação, mas ela pode ter, às vezes, fazer você ter outra interpretação. Entendeu? Por isso que eu estou passando isso para vocês, esse conhecimento. Então, o que é uma conversão? Uma conversão, ela é uma coisa que vem de dentro para fora. Certo? É uma coisa que nasce. Por isso que Jesus falou, irmãos, que para Nicodemos, que ele é necessário nascer de novo. Ele não falou que é obrigado. Ele não falou, ele não obriga ninguém. Então ele falou, é necessário. Se você quiser ver o reino do céu, você tem que ser que nem, ó, presta atenção, que nem uma criancinha. Entendeu? Uma criancinha, por que uma criancinha? Quando nasce uma criança, ela vai desenvolver o fruto do pecado lá na frente. Mas enquanto ela tá novinha, 1, 2, 3, 4, até eu acho que os 5 anos a criança é pura. 5 ou 6 anos, no máximo 6, vou jogar uns 6, aí. Ela é pura, ela não tem maldade. Aí, conforme ela vai evoluindo, os frutos do pecado já vai sendo manifestado. Então ela já começa a ser egoísta, ela não quer dividir o brinquedinho com o irmão. Ela não quer, o egoísmo, já começa a aparecer o fruto ali, ó. Entendeu? Aí já começa a gritar com o irmãozinho, a bater no irmãozinho, se você não tiver de olho. Entendeu? Isso tudo já é a manifestação do fruto pecaminoso que vai, por isso que Romanos fala, todos pecaram e desinstituídos da glória de Deus estão, precisa de um Salvador. Entendeu? Porque todos pecaram, não tem um, entendeu? E a criança ela é pura. Aí o Jesus fala, deixai as criancinhas vir a mim, porque delas são os reinos do céu. Se uma criancinha dessa morre, sem ter o desenvolvimento das escrituras, porque ela é criança, não tem entendimento, se ela morrer com 5, 4, recém-nascido, morrer com 6, 7 anos, ela vai para o céu. Essa sim você pode ter certeza que vai. Entendeu? Essa, porque o próprio Senhor falou. Então a salvação não se perde. O verdadeiro, isso que eu falei para o irmão. O verdadeiro cristão genuíno, que ama a palavra de Deus, que ama os irmãos, que nega a sua... Ó, eu tô aqui fazendo vídeo. Um dia de domingo, irmãos. Certo? E eu podia estar fazendo milhões de coisas para me divertir. E escutando minhas musiquinhas, que eu adoro minhas musiquinhas, né? Lógico, sempre comparando as letras, né? Eu vou no YouTube e busco as letras para ver se não tem... E nem simbologia nos clipes. Que eu gosto muito de ver videoclipe, né? Para ver se não tem simbologia satânica. Senão, por mais que eu goste da música, eu paro de ouvir. Entendeu? Então, eu podia estar saindo, comendo uma pizza, eu podia estar indo no parque, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Não que eu não possa fazer isso como cristão. Posso, é lícito. Certo? Mas eu estou negando a mim mesmo para ajudar vocês. Não que você está pedindo que eu esteja jogando na cara, tá? Eu estou falando que é que Cristo me chamou para isso. Negue-se a si mesmo em prol do seu próximo. Jesus, eu tenho um vídeo, eu vou pedir para o meu primo enviar esse vídeo de novo, que ele me enviou e enviar para vocês, irmão. Que tem uma discussão entre o religioso e o não religioso. Aí ele fala disso daí, que Cristo é o bom pastor. Todo que veio antes de mim é ladrão e salteador. Entendeu? Então, Cristo é o bom pastor. Cristo, hoje, quando Cristo veio, acabou tudo. Então, ele que é o bom pastor, ele que levanta os profetas que ele quer, ele que dá entendimento, ele que dá dons, ele que dá tudo.
A divindade de Deus se fez em Cristo. Então ele é a plenitude de toda a divindade. Tudo foi feito por meio dele, de Cristo. Tudo sem ele, nada do que foi feito se fez. Entendeu? Então tudo converte nele, em Cristo, somente nele. Então a plenitude da estatura dele tá em Cristo. Entendeu? O conhecimento está nele, a fonte do conhecimento está nele. Você tem que buscar em Cristo, única e exclusivamente em Cristo. Mais puro que isso, tá de acordo com a neve. Então, a conversão é um estado de dentro para fora. Não adianta você se vestir de santo. Quando você vê uma pessoa, que é a vestida de santo? Lembre-se que Jesus falou para os religiosos fariseus, e hoje tem muitos religiosos fariseus. É um círculo que acontece até o final dos tempos, vai acontecer isso. Que Jesus já falou, no final dos tempos, se multiplicação vão multiplicar de falsos profetas. Entendeu? E isso está na Bíblia, é bíblico, é profecia. Vai se cumprir, vai multiplicar a quantidade de falsos profetas. Por isso que tem que ir para a Bíblia, para saber discernir se aquele espírito vem de Deus ou é falso profeta. Porque eles vão estar sendo como sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Então você tem que olhar o interior da pessoa, não o exterior. A pessoa lá se veste como santo, fala como santo. Aí fala assim, ó, quando você vê isso, não julgue pela aparência, julgue pela reta justiça. Deus não olha a aparência do homem. Diz Paulo, Deus não se lhe dá, Deus não olha a aparência do homem. Entendeu? Se você é bonito, gordo, magro, feio, você tem que ser bonito por dentro. Lógico, não estou falando que você... As mulheres, Paulo fala assim, ó, as mulheres têm que ser bonitas por dentro. Não no atavio de roupas, de joias, de tranças. Não que você não possa fazer isso, irmãs. Mulheres, pode, mas você pode fazer isso tendo em vista que isso não é o que Deus vai olhar. A beleza de vocês tem que fluir de dentro. Não é? Aí muitos falam que vocês não podem usar brinco, não é isso. Não é isso. É lógico que vocês não podem exagerar, tá, irmãs? Mulheres, ser vulgar demais. Se ficar colocando vários apetrechos, que isso daí é idolatria. Tá? Na Bíblia é idolatria. Não que você não possa mudar o cabelo, fazer suas escovas, fazer o alisamento, fazer suas coisas aí, usar um brinquinho, usar um anel, pode fazer. Mas não é isso que realça a beleza da mulher para com Deus. Isso é para o mundo aqui, para os homens ver. Entendeu? Mas o homem que é de Deus, ele quer ver o seu interior. Quando um homem se junta com uma mulher ou se casa, ele vai... Não adianta eu ir pela beleza física e para casar com aquela mulher, por quê? Porque ela pode ser podre por dentro. Aí eu vou estar casado, aí vai começar as brigas. Entendeu? Aí ela vai ter desvio de caráter. Ela serve pro homem também, tá, irmãs? Pra você não falar que eu tô direcionando essas mulheres, tá? Tem homens canalha também. E todo mundo sabe disso, tá? Não tá nas tranças, na beleza externa. Deus olha o coração, as suas intenções. Então, quando você vê lá no púlpito, assim, ó, por isso que eu saí disso daí. Porque sabe o que se tornou um mundo gospel, um mundo cristão? Aí lá no 2 Timóteo fala assim, ó, numa grande casa não há vasos para honra, mas também para desonra. Uns são ouro, prata, ferro, ouro e prata, provado pelo fogo. O que ele quer dizer? Porque o verdadeiro cristão ele é provado pelo fogo. Ou seja, um ouro, ele para ser purificado, eles passam no fogo. Não sei se vocês sabem disso. Então, o cristão aqui, para a fé dele ser aperfeiçoada e mostrar que ele é cristão genuíno, ele vai passar por tribulação. Deus vai permitir ele passar por luta para provar a fé do cristão. Deus te prova, Deus me prova. Entendeu? Quantas perdas eu não tive? Eu estou falando aqui do meu testemunho, por assim dizer, que eu não gosto de chamar de testemunho, né? Da transformação que Cristo fez na minha vida. Tem muito mais que eu posso falar, tá? É só uma palhinha que eu dei, tá? Então, minha vida foi transformada. Então eu não queria ir para Deus. Né? Aí Timóteo fala, eu vim porque Deus me escolheu, não tive para onde fugir. Aí ele permitiu que eu perdesse parentes, já estava na hora daqueles morrer, porque cada um tem o seu tempo, mas Deus usa a minha perda para transformar a minha vida. Aí ele fala, ó, agora você está sozinho, para onde você vai? E aí? Eu perdi minha avó, perdi meu pai, perdi minhas avós, meus tios que me amavam como meu pai, que eu amo cada um deles, que Deus queira que eles estejam no meu lugar. É assim que deve falar. Eu não sei se eles estão, mas que eu encontro com eles lá. Tomara que eles estejam.
Porque eu amo muito ele e sou grato por tudo que eles me fizeram. E aqueles que estão vivos hoje também sou grato. A gente teve nosso desentendimento, mas eu amo a todos. Eu não guardo rancor de ninguém. E eu também fiz coisas erradas contra os meus tios. Não foi eles que erraram contra mim. Tem coisa que fui eu que estava errado. Hoje eu enxergo. Entendeu? Porque eu olho dentro de mim e os meus erros. Dói você se olhar dentro de você e reconhecer que você fez coisa errada. Dói, irmãos. Mas tem que doer. A palavra de Deus às vezes te confronta. Ela vai entrar dentro de penetrar com uma espada de 2 gumes e desencavar todos os seus erros. Aí para olhar, você vai olhar para o espelho. Você olha para a palavra. Assim, ó. Eu tô lendo a Bíblia. Aí o irmão, isso aí eu aprendi com o irmão que prega na internet, Mário Persona, tá? Aí ele tá aqui, ó, lendo a Bíblia. Aí o outro irmão chega, o que fala de mim aí? Ah, ele fala, não sei, ele tá falando de mim. Ah, mas o que ele fala de mim? Ah, não sei, olha aqui você. Aí ele abre a Bíblia e lê, ah, tá falando de mim também, aqui, ó. É como um espelho, você tá olhando no espelho, você tá vendo a sua imagem, não a do outro. Entendeu? Então você olha de dentro, e minha avó me ensinou assim, minha avó, mãe da minha mãe. Olhar de dentro para fora, desencavar tudo que há de mal, de ruim, de errado, e pôr para fora e confessar a Deus e pedir a transformação por meio da obra de Cristo na cruz. Aí ele vem, isso é conversão. Você tem que se reconhecer pecador e nascer de novo. Cristo tem que te gerar de novo. Ele vai te gerar agora. É por isso que ele fala para Nicodemos. E Pedro fala com propriedade nas duas cartas de Pedro. 1 Pedro e 2 Pedro. Como pedra vivas, edificada no fundamento dos apóstolos e do profeta. Está em Efésios isso. Edificado no fundamento. Cristo é a pedra principal da esquina, é a cabeça. E nós somos as pedras que é colocado, os alicerces. Os apóstolos são os alicerces e o fundamento. E nós somos a parede. Você não coloca mais parede, já está lá posta. Então, quem colocar outro fundamento, que é outra religião, outra igreja, dentro do que já está posto, é mau obreiro, é falso profeta. Está lá escrito. Está em Efésios, veja lá, leia com atenção na sua carta. Então, o fundamento já está posto, não se coloca mais fundamento nenhum. Não existe mais apóstolos, no sentido daqueles apóstolos, daqueles profetas. Hoje a gente fala do que está escrito, a gente não tem revelação fresquinha. Pão fresquinho. Então quando você fala assim, você vai nas igrejas, tem assim, ó, desconfie, vai provar o Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo mandou falar para você. É fraudulência. Então você já vê que isso daí é um círculo que montaram. É um círculo. Você vê gente virando pirueta. Eu falo, o que edifica a pirueta? Edifica o quê? Não é a palavra que está sendo pregada ali. É show gospel. É show. Você vai lá ver um show. Você como cristão fala que fala que é cristão, aí esses os falsos, tá? Os apóstolos. Aí você vai lá, eu não posso ir em casa noturna, eu não posso mais ir em nada disso. Vai lá nas igrejas que tem show lá. Pirotecnia, gente virando campalhota, falando que o Espírito Santo derrubou no chão. Aí, falando em línguas que você não tem nem tradutor, você nem sabe o que está falando, diz amém. E se tiver amaldiçoando o nome de Cristo? E você está dizendo amém? Tá vendo? Tá vendo os enganos? É um engano do anticristo já, dentro das abadias, dentro das igrejas, das religiões. E ou a pessoa não enxerga, ou ela enxerga e é conivente. Porque se ela enxergar, ela tem que sair de lá. Ela não pode ser conivente. Por isso que muitos não querem ver o vídeo. Por quê? Porque dos verdadeiros profetas, porque fala a verdade. E a verdade dói. Entendeu? A pessoa não quer aceitar aquilo. Aquilo lá para ela faz bem para a carne dela. São tudo emoções. Aquilo ali, às vezes muita gente vai até a lágrima. Mas por quê? Porque escuta o louvor, aí mexe com as emoções carnais da pessoa, ela acha que vem do Espírito Santo. Não vem. O que vem do Espírito Santo é o que está exaltando a Deus, não a homem. Entendeu? Eu crio meu próprio louvor. Entendeu? Porque esses louvor de hoje aí só pela misericórdia do Senhor. Tem os louvor de hoje moderno que exalta a Deus? Tem. Mas é raro, você conta nos dedos, irmãos. Você conta nos dedos. É igual você procurar qual é a religião verdadeira. Não existe. A religião verdadeira é visitar os órfãos da viúva e se desviar da corrupção do mundo. E ligar no céu e na terra e desligar. É essa a religião de Deus hoje. Não tem qual é a religião verdadeira. Por isso que estão perdidos procurando religião verdadeira. Não vai achar. Não existe. Isso aí é coisa de homem. Homem inventou. Entendeu? Então a conversão é um estado de dentro para fora, é um novo nascimento. Cristo vai te gerar de novo. E gerar por quê? Vai lá na carta de Pedro, 1 e 2 Pedro, que vocês vão descobrir.
gerado não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Aí você é gerado de novo. Aquela palavra entra dentro da sua alma, do seu coração, ela vai te abençoar, vai te dar conforto, vai te dar paz de espírito, ela vai te dar a paz que excede o entendimento, ela vai te dar amor pelas almas e principalmente ela vai entrar dentro de você, pega uma espada, enfia dentro de uma pessoa, você vê o que acontece, ela vai doer, não vai? Então, como a palavra é assim, ela vai entrar como igual os Salmos diz, como faca de dois gumes nas juntas e medulas, e vai tirar a podridão e vai revelar para você, ó, você é isso, ó, pecador, mentiroso, invejoso, salafrário. Dói, não dói? Não dói isso que eu tô falando? Dói, mas eu falei para mim isso daí, um falso antes de se converter, tudo isso, tá, irmão? Que você é aí que eu era. Depois de convertido, você passa a ser justo, porque o sangue de Jesus cobre todos os seus pecados e te purifica de toda a sua injustiça. De vez em quando nós vamos pecar, porque é a guerra do Espírito contra a nossa carne. O Espírito quer agradar a Deus. De mente, Paulo fala, eu quero agradar na lei do Senhor, mas com o meu corpo na lei do pecado. Ou seja, é uma guerra que tem. Você vai ter que matar. Quanto mais você fazer coisa do Espírito, você está matando a carne. Entendeu? Você vai fazer coisas da carne também, às vezes vai, mas você tem que. O que tem que ser em amplitude é a coisa do Espírito. É você pegar o fruto do Espírito e matar a carne. Quando você pecou aqui, você vai lá, pecou uma vez, você faz 3 coisas do Espírito. Aí você marca, tá carne e vergonha do diabo. O diabo faz você cair aqui, você vai lá, faz 3 coisas do Espírito. Aí fruto do Espírito, aí você mata a sua carne. É assim, é guerra. Vai ser até o final da vida, nós vamos guerrear com a nossa carne. Entendeu? Aqui, esse vídeo. Como eu falei, não era pra mim, se eu quisesse estar me divertindo, tô matando a minha carne. Entendeu? Dói às vezes, porque eu quero lá curtir. Não, mas Deus falou, não vai fazer o vídeo para dar conhecimento para os seus irmãos, para tirar ele dos enganos, resgatar, que a Bíblia fala, quem arrebatar a pessoa do engano, tomou ponto com Deus. Salvar a pessoa do engano. Não é salvar para a vida eterna, é salvar do engano. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tentar salvar vocês do engano. Que nós vamos ter muito galardão lá no céu. Não que eu faça para ter prêmio. Eu faço por amor de Deus, por ele ter me dado a vida eterna. Aí a única coisa que eu vou fazer aqui, falar aqui agora, para terminar, irmãos. Salvação do verdadeiro cristão. Verdadeiro. Que ama a palavra de Deus, que ama os irmãos, que tem o fruto do Espírito, que ama a justiça, pratica a justiça, pratica a verdade, não que nunca erra, ou que não tropeça de vez em quando, mas a maior parte você está fazendo de justiça, de verdade, de equidade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Tudo isso que você conseguir colocar em prática, você é um nascido de novo. É isso, é conversão de dentro para fora. Então, esse nunca perde a salvação. Vai lá no Evangelho de João, que está escrito assim, ó: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e nunca hão de perecer. Elas me seguem e de maneira nenhuma seguirão os estranhos, porque não conhecem sua voz. Antes se afastam-se dele. Entendeu? Essas são ovelhas de Cristo, que conhecem a voz do bom pastor. O bom pastor é Cristo. Entendeu? Então, o que acontece? Ela conhece a voz do pastor e segue. Ela de maneira nenhuma conhece os estranhos. Entendeu? Sepulcros caiados, por fora são bonitos. Ou seja, Cristo me falou esses dias aí, mais uma vez, eu já sabia disso, só que eu tinha esquecido. E ele traz a minha lembrança. Aí ele falou assim, ó, a gente, irmãos, quando vai lavar a louça, a gente costuma lavar primeiro o exterior, não é? Dos pratos e do copo, e depois o interior. Olha como a coisa de Deus é contrária, ele transforma o mal em bem. Se vocês tivessem esse discernimento, vocês vão entender. Ele fala assim, lavai primeiro o interior do copo. Que o copo significa vaso, e o vaso significa vocês, eu, ser humano. Limpar primeiro o interior, depois o exterior. Não adianta você pôr uma capa de santo, limpar o exterior e para os outros de fora você é santo, porque, larguei do meu vício, larguei disso, não bebo mais, não fumo mais, não uso droga, vou para a igreja, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo e faço aquilo. É uma postura exterior, certo? Mas você mudou o caráter interior? É isso que importa para Deus, é o caráter, limpar de dentro para fora, jogar a sujeira, e isso é o processo que vai até o final da sua vida.
Mas tem que ter alguma limpeza. Você tem que chegar aqui, algumas coisas você deixou para trás. Por exemplo, ó, eu larguei exteriormente e interiormente. Eu não tenho mais vontade de ver pornografia, eu não tenho mais vontade. Às vezes eu queria ouvir uma musiquinha, não que eu não escute, mas a maior parte do tempo é estudando a Bíblia, é vendo filmes cristãos, religiosos, religiosos não, cristão, aliás, filmes cristãos, estudando na internet para me ter mais conhecimento. Tô matando a minha carne e tô fazendo vídeo para falar para meus irmãos, entendeu? Tudo que eu aprendi do Senhor. Então ele fala assim, ó. Outra passagem que tem lá também, que é assim, ó. Os religiosos falavam que os discípulos não lavavam as mãos, os discípulos de Jesus, antes de comer. Aí ele dá a seguinte, perdão, irmão, a seguinte resposta. Ele pega e fala assim, ó. O que vem de fora não contamina o homem, mas sim o que vem de dentro do coração, o que vem de dentro. As prostituição, as invejas, as porfilhas, as distinções, as divisões, as brigas, as pelejas, tudo isso vem de dentro. Cristo falou. Isso é que contamina o homem, isso é que contamina o coração do homem. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Ou seja, não o comer, porque o comer com a mão sem lavar, hoje a gente tem os hábitos, é bom lavar, lógico, para não pegar bactéria, né, irmão? Eu tô falando, isso aqui é uma linguagem figurativa, tá? Que Jesus usou. Aí ele falou que isso não é tão importante, porque você come sem lavar a mão, entra pro estômago e logo sai por baixo. Entendeu? Agora o que vem de dentro, se você não jogar para fora, vai consumir a sua alma. Se você tiver ódio no coração, vingança, isso vai matar o seu espírito, matar a sua alma. Entendeu? É isso que Jesus quis dizer. Esse é o novo nascimento, é a transformação de dentro para fora. Não adianta, eu não tenho muita aparência de santo por fora, mas por dentro só Deus sabe, Ele conhece meu coração. Então Ele sabe que eu sou o verdadeiro santo de Deus. Santo quer dizer separado, não quer dizer que você nunca vai pecar. Não estou apoiando, dizendo que você tem que pecar, não é isso, irmão. Você tem que largar a mão do pecado. Só que você não vai conseguir deixar de cometer alguns pecados assim, é um processo. Você vai pecar cada vez menos, cada vez menos, cada vez, conforme você vai alimentando o seu espírito, sua alma com a palavra do Senhor, aí a sua mente vai sendo renovada, transformada pelo Espírito Santo, aí você vai se ver, enxergar de outra forma, vai chegar aos outros de outra forma, e vai mudar a sua mentalidade, tipo assim, é uma metanoia, entendeu? É transformação de mente, é renovação de mente, mas não pelas ideologias mundanas, e sim pela palavra do poder de Deus. Entendeu? Então é isso, meus irmãos. A paz de Cristo, Deus abençoe. Amo todos vocês. Compartilhe em nome de Jesus. Inscreva-se no canal. Peça que as pessoas se inscrevam. Se vocês souber alguém aí, né? Eu já peço aqui no vídeo. Se vocês compartilhar, eu já estou pedindo. Então já encarecidamente se inscrevam no canal. Escrever não quer dizer que vocês vão concordar com tudo que eu falo, tá? Só se inscreva. Badalhe o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu postar. E o que eu ia falar? E deixa o like, tá? Se concordar com o assunto, tá? Beijo no coração, a paz de Cristo a todos. Até o próximo.